A gente vai receber o deputado federal, já aqui conosco, Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Pedro Paulo está acompanhando de perto este assunto. Ele, inclusive, é um dos cotados para relatar essa proposta no Congresso. Deputado, muito bem-vindo. Eu quero dizer que, independentemente se o senhor for ou não ser o relator, é importante o senhor estar aqui, porque eu sei que o senhor está acompanhando de perto essa discussão, né? E também o seu papel será muito importante no Congresso, seja qual ele for, porque é um tema que o senhor acompanha e está sempre de olho e contribuindo. Bom, vamos começar uma visão geral, então, deputado, te perguntando o seguinte: na sua avaliação do texto que o governo envia para o Congresso Nacional, qual a sua avaliação numa primeira análise preliminar desse texto? Quais os principais pontos positivos e os principais pontos de atenção? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pedro. É um prazer falar para todos que nos assistem. Olha, em primeiro lugar, a proposta é excelente, né? É uma proposta, como você mesmo disse, Débora, Robin Hood, né? Ela tira de quem pode mais para poder isentar quem pode menos, né? Ela é justa do ponto de vista social. Ela não é uma surpresa, diferente de outras propostas que o governo tem encaminhado, que são discutíveis do ponto de vista fiscal, dos impactos que elas podem significar para a dívida, para a inflação. Essa é uma proposta que estava no programa de governo do presidente Lula, uma promessa que está sendo cumprida. Ele é realmente impactante. Imagina você poder tributar um pouco mais 141 mil brasileiros das mais altas renda para levar isso a 10 milhões de brasileiros. Então não tenha dúvida que é uma proposta excelente, mas ela precisa ser investigada a fundo. Você precisa, ao mesmo tempo que se faz uma justiça social, é importante ter uma neutralidade fiscal. É preciso uma compensação. E talvez essa discussão da compensação seja mais importante no Congresso. Eu acho que pouco o Congresso vai discutir sobre quais as faixas de 5 mil a 7 mil, as novas faixas de isenção ou de alguma isenção, e sim quais são as compensações e para quem são essas compensações, que é um ponto importante que será discutido no Parlamento. Vou dar um exemplo. O governo propõe, eu estou falando aqui de acordo com a coletiva do ministro Haddad e do que foi apresentado lá no Palácio, eu estive lá, mas eu ainda não vi o texto porque não foi ainda disponibilizado para os parlamentares. Então, sobre aquilo que vi sendo apresentado, há, por exemplo, uma compensação da ordem de 27 bilhões, que é o necessário a ser compensado, e uma proposta de compensação de 25 bilhões, né, para os 10% de quem ganha até 1,2 milhão por ano, e das remessas de dividendos ao exterior, outros 8 bilhões de compensações. Seria mais do que suficiente para compensar essa nova isenção. Mas tem um ponto importante, Débora e Pedro, que é os entes, estados e municípios, ficam com a retenção do imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários estatutários, da administração direta ou seletistas, dos funcionários das autarquias e das fundações. Então, essa retenção é uma retenção muito importante para estados e municípios. Há contas, por exemplo, que só os municípios perderiam por conta dessa isenção cerca de 6 bilhões de reais. Existem contas que vão até 12 bilhões de reais, fora os estados, né? Então, é uma conta que precisa ser compensada também para os estados e municípios. Mas ninguém tem dúvida que é uma medida muito importante. Eu acredito que agora a discussão no Congresso é como nós fazemos essa compensação, que ela também seja neutra do ponto de vista fiscal e justo em relação à federação. Então, o senhor está trazendo uma problemática que possivelmente será enfrentada no Congresso, que é a perda
por parte dos estados e municípios que deixariam de reter esse imposto de renda, que é um imposto de renda que alimenta o caixa de estados e municípios, e daí o governo isenta, e aí esse caixa deixa de receber esse dinheiro. Acho que depois a gente pode voltar nesse ponto, porque é muito importante. Vamos voltar então, agora vou abrir a pergunta de Pedro Venceslau. Boa tarde, deputado. O presidente Lula disse na fala dele que não vai ser necessário aumentar 1 centavo na carga tributária, fecha aspas. O senhor acha que é possível isentar o imposto de renda sem aumentar a carga tributária, nem 1 centavo, como disse o presidente? Olha, toda revisão, a carga tributária geral, eu acredito que vai ser neutra. Mas há uma revisão intra-carga tributária, há uma revisão da alíquota, sim. Então, para algumas pessoas, no caso são os 141 mil brasileiros que ganham acima de 600 mil reais ano, para esses sim vai ter uma mudança, um aumento da carga tributária. Eu não acredito que isso é impagável, será algo que vai afugentar investimentos, enfim. Porque o que eu tenho percebido, Pedro, que a reclamação, muitas vezes, de empresas e dessas pessoas que são os super ricos, ou as pessoas de alta renda, empresários, enfim, rentistas, é muito mais pelo todo, né, de um comportamento do governo, né, desde o início, de que todo o ajuste fiscal, todas as políticas públicas, todo o aumento da despesa do governo, ele está sendo bancado simplesmente pelo aumento da receita e não pela redução da despesa. E esse aumento da receita sempre sob essa revisão de alíquotas que pesa mais para aqueles que são mais ricos, aqueles que são as empresas, enfim. Então essa é uma reclamação mais geral, mas eu acredito que essa matéria em si, acho que não vai ter esse peso todo. Eu vou te dar um exemplo, Pedro. Eu fui o relator da proposta, no ano retrasado, da revisão dos fundos exclusivos e dos fundos offshore, né? Foi uma discussão tremenda, né, para que a gente pudesse colocar uma alíquota mais equilibrada entre aqueles fundos exclusivos dos também super ricos, né, que tinham fundos acima de 10 milhões de reais, e havia uma grita enorme dizendo que essa tributação iria acabar com esse modelo de tributação de fundos exclusivos no Brasil, que esses recursos iriam para paraísos fiscais quando se tributasse as offshore, enfim. E o resultado foi, recentemente houve um balanço dos fundos exclusivos no Brasil, não houve qualquer tipo de movimentação de recursos, eles continuam com mais de 200 bilhões de reais de patrimônio, ou seja, todo aquele alarde não aconteceu. Isso porque tem que ter uma racionalidade na calibração exata dessas alíquotas, dessa tributação. Eu acho que isso sendo feito com racionalidade, de forma equilibrada, com diálogo, é possível sim fazer essa nova isenção, é possível. Mas só para esclarecer um ponto que nós falamos aqui sobre os entes, Débora, que é importante, eu vou dar um exemplo aqui, claro, eu fui secretário de Fazenda do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Lá, a arrecadação do imposto de renda retido na fonte dos servidores estatutários e seletistas da administração direta, autarquia e fundações, significa para a cidade do Rio de Janeiro uma arrecadação de 2 bilhões de reais por ano. É uma arrecadação muito importante. E os cálculos preliminares, a gente precisa ver o texto, mas podem dar conta de uma perda de arrecadação de cerca de 700 milhões de reais. E aí? É uma arrecadação importante. E a explicação, por exemplo, que estava dando a equipe econômica, e os estados e municípios, o que acontece? Não, com o aumento da massa salarial, que vai significar uma renda disponível maior para o consumo, os estados e municípios vão ganhar. Não, isso precisa ser rediscutido. Isso é muito etéreo. Claro, para a União não pode ser subjetivo, até tem que ser objetivo, tem que ter imediatamente uma compensação. Mas para a federação, para os estados e municípios, não. Você fica esperando acontecer o aumento dessa renda. Perfeito. E o buraco que tem que ser compensado. E o sistema de saúde que banca estados e municípios, e despesas de segurança, pagamento dos professores, das escolas, tapar buraco. Então, isso precisa ser compensado, sim, também nessa proposta.
Para encerrar, então, deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que está, se já tem algum tipo de negociação para quem vai assumir a relatoria desse projeto na Câmara, porque a gente sabe que é complexo, é importante e também não dá para ser alguém de grande oposição, porque acaba atrapalhando, né, o andamento ali, as discussões, contaminando as discussões. Em que pé que está isso e por que o senhor aparece como cotado? Olha, eu me sinto honrado por vocês terem citado como um possível relator desse projeto, mas eu não tive nenhuma conversa ainda sobre isso, tampouco com o líder do meu partido, o PSD, o deputado Antônio Brito, tampouco com o presidente Hugo Mota. Eu sou um deputado que discute os temas fiscais na Câmara dos Deputados. Eu vou estar para ajudar, sou vice-líder do governo, defendo a proposta, vou estar ali para ajudar em qualquer posição que esteja. Agora, acredito que, dada a prioridade que foi colocada essa proposta, a potência do anúncio que foi feito no Palácio do Planalto, com o presidente Hugo Mota, com o representante do presidente Davi Alcolumbre, o senador Everton, eu acredito que esse projeto virá com a urgência constitucional, então ele vai se tornar, depois do orçamento, que nós temos que aprovar essa semana, a prioridade das prioridades a serem votadas no Parlamento. Eu não acredito que vai ter uma discussão tão longa. É claro que existem ajustes na articulação política, na base, é preciso fazer ajustes também do ponto de vista da compensação dos aspectos fiscais do projeto, mas eu acredito que o mérito já está bastante discutido, já é de conhecimento do Congresso e nós poderemos ter uma tramitação muito mais rápida do que se imagina. Muito obrigada. O senhor já está previamente convidado a voltar para a gente continuar discutindo esse assunto, que eu acho que vai tomar a agenda do ano, esse assunto. Então, a gente conversou com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Mais uma vez, te agradeço. Obrigada, Pedro, e obrigada, deputado, por essa entrevista. Obrigado, Débora. Obrigado, Pedro. Sempre à disposição e muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigada. Bom trabalho. Olha, a notícia